Você pode sim usar metais na mufla, e nesse vídeo aqui eu vou explicar detalhadamente o porquê que você pode fazer isso com total segurança. 30 dias, 30 dicas sobre vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e esse daqui é o canal onde eu te mostro, te explico como que você pode aprender a vidrofusão de forma simples, prática e fácil no conforto da sua casa. E o tema de hoje é usar metais na mufla. Pessoal, por muito tempo a gente aprendeu, e isso vem desde a época da escola, pelo menos eu vou falar aqui com base na minha experiência, que fica mais tranquilo até para mim falar. Desde criança eu aprendi na vidrofusão, na escola, que o micro-ondas ele só funciona com as partículas de água. As micro-ondas do aparelho, eles atingem somente as partículas de água. É por isso que dá para esquentar o feijão, o arroz, assim, tudo que for úmido, tudo que tiver umidade, dá-se para esquentar dentro do micro-ondas. Eu aprendi dessa forma e eu acredito que vocês também. Só que no meu caso, eu não aprendi, eu tinha uma certa dificuldade de questionar quando eu era criança. Eu questionava na minha cabeça, mas tinha uma certa dificuldade de expressar o questionamento. Por exemplo, se o micro-ondas só funciona com partículas de água, e tem muita gente que acredita somente nisso, o micro-ondas não funciona com a mufla porque ela não tem partículas de água. Se o micro-ondas funciona somente com partículas de água, por que eu não consigo, por exemplo, colocar uma régua de alumínio dentro do micro-ondas? Aqui ela teoricamente não tem umidade. O micro-ondas não funciona somente com partículas de água? Então tá, ou seja, de fato ele não funciona, as micro-ondas não atingem somente partículas de água, porque o ferro não se pode colocar uma colher dentro do micro-ondas, por exemplo. Então assim, muitas coisas a gente aprendeu sobre o micro-ondas, talvez de forma errada, não sei se é por conta que os professores queriam passar uma certa segurança para a gente, fazer com que a gente não cometesse uma certa loucura, mas o fato é que você consegue sim trabalhar com metais utilizando o próprio micro-ondas, desde que você não coloque o alumínio, por exemplo, propriamente dito, lá em cima do prato e tente derreter o alumínio. Você consegue derreter alumínio no micro-ondas? Consegue sim. Eu tenho vários alunos que derretem cobre, alumínio, tem outro metal também que a galera trabalha. Teve um que estava querendo até trabalhar com titânio. Acho que era titânio, mas não dá. A mufla ela entra em colapso. Só que você só consegue fazer isso se você preparar e todo o material que você pretende derreter dentro da mufla. E por que você consegue trabalhar isso somente dentro da mufla? Porque a mufla, aqui eu vou explicar a questão como que funciona a mufla. Ela é um forno que converte as ondas do micro-ondas para qualquer coisa, em calor bruto, para qualquer coisa que esteja dentro dela. Trazendo aqui para a questão do trabalho com metais, ele não está recebendo, teoricamente, ele não está recebendo as ondas do micro-ondas, ele está recebendo somente o calor, que a mufla já fez a conversão das ondas. Então a mufla converteu as ondas, está passando aqui somente o calor, é essa parte escura aqui de dentro da mufla, que a gente chama de camada de aquecimento, que converte as ondas em calor bruto. Então o alumínio, o metal que você está trabalhando, ele converte somente, ele está recebendo somente esse calor. E aí tem um ponto. Qual que é esse ponto que é muito importante falar aqui? Já eu chego no tema realmente central aqui do vídeo, o porquê que eu estou falando aqui sobre metais dentro de um canal de vidrofusão. Tem um ponto importante. Os materiais da mufla, no caso aqui a estrutura física da mufla, ela é projetada para comportar um calor até 1400 graus. 1400 graus, 1400 é o ponto de fusão da própria mufla. Se a mufla atingir 1400 graus, ela tende a colapsar, ela se funde por conta do calor que ela mesma está gerando.
Se você chegar, vai a temperatura, então você consegue trabalhar ali uma temperatura entre 1200, 1000, talvez até 1300 graus utilizando a mufla. Você não consegue derreter metais, por exemplo, o titânio, que o ponto de fusão dele, se eu não me engano, ali gira em torno de 1600 a 2000 graus, eu não sei, não lembro exatamente, que é superior ao que a própria mufla aguenta. Porque a mufla não aguenta chegar a essa temperatura. Se você tentar, ela vai subir a temperatura, vai tentar chegar, se ela aguentar, e o seu micro-ondas também, chegando em determinado ponto, onde é o ponto de fusão dela, ela começa a derreter. E aí ela já não funciona mais, ou seja, ela colapsa antes do seu metal, do titânio, chegar no ponto de fusão. Mas enfim, por que eu estou falando aqui de metais? Porque tem pessoas trazendo aqui, principalmente para a área de bijuteria, de acessórios, utilizando a mufla e micro-ondas, tem pessoas que não têm muita paciência de furar a peça. Uma vez que você prepara o vidro ali com pigmento para fazer seja um sanduíche ou peça única, leva para a mufla, fez uma fusão, seja fusão do sanduíche ou fusão do próprio pigmento, retirou ela, tem muitas pessoas que não têm paciência de furar o pingente, seja porque não tem paciência ou porque não tem ferramentas, ou até mesmo porque o acabamento fica meio que grotesco, digamos assim. Então o que elas fazem? Ou elas colam, utiliza de cola, nossa, mexer aqui na mufla o nariz está fechando, ou utiliza de cola para fazer para finalizar o pingente, ou elas utilizam de outros artifícios. Então o metal ele vem como um adereço, como algo que você evita, que faz com que você não precise furar. Como que você faz isso? Pessoal, essa série aqui de vídeos não tem edição, eu simplesmente ligo aqui a câmera e estou passando aqui a dica para vocês. Vamos supor aqui que essas duas bases de corte aqui são duas placas de vidro. Então eu venho aqui, ó, a placa de vidro da frente. Vamos supor que eu fiz a minha arte nessa placa aqui. Então fiz a minha arte aqui, ou pigmentei nessa placa aqui, e eu não quero, no final do processo, me preocupar com o furo. Então eu venho aqui com ferro, não ferro de ferro, eu costumo utilizar níquel cromo. Pessoal, como eu já falei no vídeo passado, essa parte aqui, essa série de vídeos, essa primeira temporada não tem edição, e eu vou procurar mostrar o máximo que eu conseguir. Então, se você está almoçando, pega um papelzinho aí e vai anotando, que eu acho que é importante. Então, eu utilizo geralmente níquel cromo. Faço uma argola, faço alguma coisa para que eu consiga colocar ele entre duas placas de vidro, faço um sanduíche e no final do processo eu retiro aqui um sanduíche com essa abertura aqui, ó. Então, imagina só. Eu pego o arame, faço meio que um arco, coloco entre as duas placas, com o pigmento para frente. Eu acho, se eu não me engano, eu falei pigmento atrás, mas o pigmento está na frente para cobrir o arco. Levo para a mufla. Pessoal, a gente já entendeu aqui, ou se você é novo aqui no canal, não acredita em mim. Veja o resultado de outras pessoas, talvez até na gringa. As pessoas tendem a acreditar primeiro na gringa e depois vem aqui nos brasileiros acreditar no que a gente fala. Dá para utilizar metal dentro do micro-ondas, beleza? Então assim, colocou o metal, leva para a mufla, leva para o micro-ondas, utiliza seu ciclo com base nas suas variáveis. No final, você já tira a peça fundida, com o arquinho também fundido junto com o vidro, desde que nesse arco de níquel cromo você não coloque desmoldante. Não coloca desmoldante. Dessa forma ela vai grudar no vidro. Se você colocar desmoldante no arco de níquel cromo, ele não vai grudar e você retira você consegue retirar ele depois, a não ser que seu intuito seja retirar esse arquinho para depois fazer o acabamento de outra forma. Por que não utilizar alumínio, ferro, até mesmo aço comum ou aço inox? Acredito que dá para utilizar sim, sem danificar a peça. Por que não alumínio, cobre ou ferro?
ou até mesmo prata, caso você queira trabalhar com prata, ou até mesmo ouro. A prata e o ouro, eles tendem a não ter um resultado muito bacana no final do processo. Já o alumínio, ele derrete, ele vai derreter antes de chegar no ponto de fusão do vidro. O ponto de fusão do alumínio é mais baixo. O cobre também ele tende a oxidar. Vale um teste, fazer com fio de cobre. Ele vai ficar com aspecto mais escuro. O aço inox, ele tende a... O aço inox não, o ferro. O ferro, ele oxida e solta partículas que poluem a peça. Então eu costumo utilizar o fio de níquel cromo porque é um fio mais resistente, ele me dá um aspecto melhor até do que o aço inox. O aço inox ele fica mais escuro. O fio de níquel cromo não, ele permanece com a cor natural dele, ou seja, ele permanece brilhante. A prata e o ouro, eu acho que não vale a pena você fazer um pingente para colocar nesse arquinho prata e ouro. Se eu fosse fazer um pingente, eu colocaria prata e ouro em algum detalhe na arte do próprio pingente e não somente nesse arquinho, mas aí vai de cada um. Então, você utilizando a mufla ou forno de alta temperatura, você consegue utilizar esses metais, desde que você se atente nessas dicas que eu dei. O alumínio ele vai derreter antes, porque o ponto de fusão dele é menor. O cobre ele vai oxidar, vale um teste. O ferro ele vai oxidar e soltar partículas e essas partículas elas poluem a sua peça. Isso na mufla e também no forno de alta temperatura, beleza? Então, em suma, como a mufla ela converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela, quando você trabalha com metais dentro da mufla, e de novo, eu tenho alunos que trabalham somente derretendo metal dentro da mufla, não somente, né, que eu tenho alunos porque eles se interessaram pelo vidro e eles estão unindo uma coisa à outra. Eles derretem metal utilizando a mufla. Bom, pessoal, e caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, eu tenho o livro Vidrofusão, a arte no micro-ondas e Vidrofusão, a arte de transformar. Um é focado em ensinar vidrofusão, onde você vai estar trabalhando com micro-ondas. O outro é focado em ensinar vidrofusão para que você utilize, para que você possa criar suas próprias peças utilizando fornos de alta temperatura. Ambos você pode adquirir nos links aqui abaixo e você vai aprender a vidrofusão no conforto da sua casa. Bom, pessoal, espero que eu tenha te ajudado nessa dica de hoje. Espero que você tenha entendido que você pode sim, dentro da área de acessórios, utilizar metais para complementar aquilo que você está criando. Dessa forma você dispensa a etapa de ter que furar o pingente, ter que voltar novamente para a mufla para dar acabamento, ou até mesmo ficar com aquele aspecto grosseiro, caso você ainda esteja aprendendo com base em erro e acerto. A gente se vê amanhã com a próxima dica do dia nessa série de 30 dias, 30 dicas sobre vidrofusão. Séries de vídeo que eu não vou editar, eu simplesmente sento aqui, ligo o celular e converso com vocês. Beleza? Grande abraço e valeu, nos vemos amanhã.